Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, caros irmãos e amigos. Este que vos fala é o presbítero Sérgio Muniz de Abreu, de Campos dos Goitacazes. Estou aqui novamente para gravar, hoje, 15 de junho, um novo vídeo da série de vídeo intitulado Temas Polêmicos, que é do meu canal, né? Temas polêmicos com o presbítero Sérgio Luiz de Campos dos Goitacazes. E hoje eu vou trazer uma palavra da parte do Senhor para os amados irmãos que se encontra no livro de Mateus, né? Vou abrir aqui a palavra de Deus, estou aqui com ela, a poderosa palavra de Deus, da onde eu baseio os meus vídeos, os temas a qual abordo dentro da palavra do Senhor, né? Onde eu dou aqui o meu parecer, que eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor pregador do que ninguém, apenas deixo a minha opinião a respeito de cada assunto que eu abordo, né, dentro da palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, amados, nos diz assim: não julgues para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Assim diz a palavra de Deus. Amados, primeiramente nós vamos aqui interpretar a palavra de Deus de forma correta, porque se tem feito uma exegese, uma interpretação de texto totalmente equivocada de diversos textos da palavra de Deus. Inclusive este texto de Mateus capítulo 7 tem sido um texto que tem sido interpretado de forma totalmente equivocada por muitas igrejas, por muitas pessoas, né? Como por exemplo, vamos entender aqui o texto dentro do contexto. O que é entender o texto dentro do contexto, né? Nós lemos muitas vezes certos textos e não interpretamos corretamente porque tentamos interpretar o texto, né, sem interpretá-lo dentro do contexto, ou seja, em que ocasião que foi dita estas palavras, quem falou, por que foi dita estas palavras, né, a ocasião do momento que fez com que tais palavras fossem ditas, tudo isso conta para a interpretação do texto, né? Então nós entendemos aqui que Jesus está dizendo para quem isso? Principalmente para os fariseus, para os hipócritas, para aqueles que tinham costume de julgar as pessoas, sendo que a vida deles não estava correta diante da palavra de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer a princípio, primeiramente, que pessoas estavam ali apontando demais o erro dos outros, sendo que a sua própria vida não condiziam com a palavra de Deus, com a vida de um verdadeiro judeu, de um verdadeiro doutor na lei, de um verdadeiro servo do Senhor, né? Não aqui também que eu esteja fazendo apologia, uma certa apologia, a crítica por parte dos líderes, dizendo que só porque quem é pastor, quem é líder, que anda corretamente, que anda debaixo da palavra de Deus, pode sair julgando as pessoas. Não é isso, né? Mas Jesus criticou duramente pessoas que se validavam da palavra de Deus para julgar os outros, porém eles mesmos não cumpriam com a palavra de Deus, né? E também vamos entender o que significa aqui julgar. Qual é a definição na Bíblia de julgar, né? Lembra na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo falou que a igreja tinha o poder de julgar todas as coisas que aconteciam dentro da igreja. Deus deu esse poder à igreja, inclusive o próprio apóstolo Paulo incitou até que se fizesse tribunais na igreja para julgar questões. Quando ele vai falar a respeito da questão deixa eu ver se eu lembro o nome, do litígio, né, perdão, quando ele vai falar a respeito do litígio, ou seja, cristãos dentro da igreja de Coríntios que estavam levando questões entre eles na justiça, sendo que poderiam ser resolvidas na igreja apenas em uma conversa amigável, em um consenso entre irmãos, e eles estavam pegando isso e levando para a justiça, e ele estava vendo problemas judiciais entre pessoas da mesma igreja, e isso causa contenda, causa problemas, divisões, e o apóstolo Paulo condenou isso e ele falou, não é necessário que se faça isso, façam-se tribunais na igreja,
julguem entre mesmo, entre os pastores, entre os líderes, né? Ou seja, não está proibido se fazer um levantamento sobre questões para que sejam julgadas. O problema é entre pessoas quererem, primeiro, julgar os outros, sendo que a sua própria vida não condiz com aquilo que ele está julgando, né? É o que a Bíblia está dizendo aqui. Jesus está falando para pessoas hipócritas, fariseus, dizendo, ó, por que você olha para o cisco do olho do teu irmão, enquanto há uma trave no seu? Ou seja, por que você critica tanto o que o teu irmão faz, sendo que a tua própria vida não condiz com a vida de servo de Deus? Pessoas que querem corrigir os outros, mas a vida deles não condiz com a vida de um homem de Deus. Né? Quantas vezes nós encontramos na igreja presbíteros, diáconos, pessoas que querem corrigir o filho dos outros, mas ele não corrige nem o próprio filho ou a esposa dele. Né? Aquela irmã vem com uma roupa indecente na igreja, aquela irmã misericórdia e tal. Aí ele pega a palavra e taca na irmã. Mas a própria esposa dele não tem uma vida de uma mulher de Deus. E ele não tem domínio sobre a própria casa dele, sobre os próprios filhos dele, o que segundo o apóstolo Paulo é um erro, porque o próprio apóstolo Paulo falou, vós que sois presbíteros, diáconos, homens de Deus na casa de Deus, como governarás a igreja de Deus se não consegue governar a sua própria casa? Né? É isso que a Bíblia está dizendo. Pessoas que querem corrigir os outros, mas eles não corrigem a eles próprios e a própria casa deles primeiro. Né? Aí ele está dizendo, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, enquanto há uma trave no seu? Né? Então ele está dizendo, corrige primeiro a sua vida, para depois você corrigir o seu irmão. Mas, então, o quesito aqui não é o que muitos têm colocado. Colocado esta frase que Jesus falou, né, não julgueis para que não seja julgado, para encobrir o seu erro, para que ninguém denuncie o seu erro dentro da igreja. Não, a palavra você não pode falar não, irmão, porque a palavra de Deus diz, não julgueis para que não sejam julgados. E eles se validam deste texto para quê? Para continuar nos seus erros, nas suas práticas, para que tirem a certa autonomia dos líderes, dos pregadores, dos servos de Deus, para que eles não denunciem, para que eles não digam aquilo que está errado dentro da igreja. Né? Isso é errado. E com isso a igreja continua no pecado, continua no erro, e ninguém se levanta para falar aquilo que está errado. Por quê? Porque se cria uma certa exegese equivocada, né? Ou uma certa falsidade no que diz respeito à palavra de Deus, pessoas que fingem que a palavra, que não sabem o que a palavra de Deus está dizendo exatamente, querem se validar de forma errada da palavra, para poder encobrir o seu erro dentro da igreja. E isso a Bíblia não diz. A Bíblia diz que todo servo de Deus ele tem autoridade para denunciar aquilo que está errado dentro da congregação. Né? Então ele diz assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Ou seja, pessoas que querem ajudar os outros, mas sua vida está errada e ele não conserta a sua própria vida. Pessoas que querem corrigir a esposa, o filho dos outros, sendo que os seus próprios filhos não são os primeiros a serem corrigidos. Né? Pessoas que querem levantar questionamentos na igreja, né, de coisas que a sua própria família faz, ele não corrige primeiro a sua própria família. Ele está dizendo, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, para que você veja claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Chegou o momento de nós, cristãos, que primeiro corrigimos a nossa igreja, a nossa família, que primeiro corrigimos a nossa própria vida, que somos exemplo de Deus, de nos levantarmos sim, para denunciar e corrigir todas as coisas que são erradas dentro da casa de Deus. A prostituição que se infiltra na casa de Deus, o pecado que se infiltra na casa de Deus, os erros que se infiltram dentro da sociedade em que nós vivemos. Nós temos que denunciar sim, sermos uma voz profética, para denunciar aquilo que está errado na nossa congregação, na nossa sociedade. Se nós temos uma família que está aos pés de Cristo, se nós somos servos de Deus que temos corrigido a nossa casa e que somos um exemplo de vida, é claro, isso não nos dá o direito de sair criticando e julgando ninguém, mas nos dá o direito de nós lutarmos para denunciarmos aquilo que está errado na nossa igreja, para nós tirarmos do nosso meio aquilo que não convém do Senhor. Né? Se somos servos de Deus, se somos pregadores da palavra que vivemos diante do Senhor e que temos uma família que vive diante de Deus, temos que denunciar sim a prostituição, o adultério, a fornicação, a lascívia, a impureza, a improbidade administrativa, ou seja, por parte de alguns pastores que estão roubando a igreja, que estão pecando contra a igreja, né? Querem falar mal dos políticos, mas eles mesmos também não são honestos com a sua própria igreja. Se nós temos uma vida diante de Deus, nós temos sim
autoridade para denunciar isso diante da palavra de Deus. Amém, amados? Que essa palavra fique no seu coração e que você entenda a palavra de Deus, né? Que julgar e condenar é diferente. Quando Jesus estava diante daquela mulher que estava prestes a ser apedrejada, o que Jesus falou? Cadê, mulher, os seus acusadores? Ninguém te condenou? Tampouco eu te condeno. Mas ele também disse, vá e não peques mais. Jesus condenou ali o quê? Pessoas que queriam condenar, lançar sentença sobre ela, né? O que Jesus estava dizendo? Aqueles que acusavam estavam certos, porque realmente ela estava no pecado. E o pecado não pode ser encoberto. O que o homem não pode fazer é querer lançar sentença sobre os outros. Falar porque fulano pecou, adulterou, prostituiu, ele tem que ser morto, ele tem que ser isso, aquilo, aquilo outro. Né? Isso nós não temos poder de fazer. Mas nós temos poder sim de condenar a atitude da pessoa, de dizer que ela tem que mudar a atitude dela, porque se ela não mudar a atitude dela, a igreja tem poder de discipliná-la, de corrigi-la diante de Deus e diante da comunidade de fé. Amém, amados? Que Deus os abençoe. Um abraço do presbítero Sérgio Luiz. Deus te abençoe.